Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu fiz um teaser de um dos recursos que estão sendo desenvolvidos, que eu estou desenvolvendo, na verdade, para uma ferramenta, para um projeto que eu estou chamando de TrameTools. Tá? A ideia desse projeto é desenvolver programas, ou na verdade, integrar programas existentes do mundo open source, tá? Por meio de scripts desenvolvidos para GNU Linux. Tá? Então, é o famoso shell script. Né? Bom, como todo projeto livre, a gente precisa hospedar isso em alguma plataforma, tá? Para que outras pessoas consigam colaborar. Uma das formas mais interessantes de gerenciar projetos com mais de uma pessoa, né, em que mais pessoas possam contribuir, é através do Git, né? Tanto do ponto de vista do seu repositório local, quanto do repositório remoto. Né? Depois eu já vou explicar isso melhor. Mas, enfim. Então, o Codeberg, por exemplo, é uma opção que eu descobri recentemente a um GitHub. Então, eu vou tentar aqui fazer uma contra e mandar um projeto através do Git, né, por meio do Codeberg. Tá? Então, isso vai servir de exemplo, né, para que quem não sabe do que se trata isso, passe a ter uma ideia, né, e conhecer o que isso significa. Tá? Então vamos lá, eu vou tentar registrar aqui uma conta. Vou dar um usuário aí. Vou chamar de Tramegit. Vou pôr tudo em minúsculo. No GitHub está Tramegit também. Vou dar um endereço meu de e-mail. Contato@trameestruturas. Tá? E vamos definir uma senha aqui. Muito bem. Aqui está ruim de ler esse acho que são só números. 5684, acho que agora vai. 56841718. Opa, agora foi. Então, vou até salvar aqui no meu navegador. Ah, tá. Então recebi um e-mail. Neste link, e sua conta estará ativa. Nossa, entre 3 horas. Puxa vida. Ó, acho que já ativou. Tramegit. Tá lá, Tramegit. Então aqui você tem seus repositórios, organização. Aqui você deve ter o perfil, né? Deve ter como configurar seu perfil. Profile. Vamos pôr uma figurinha aqui. Vamos ver, será que é possível? Bom, aqui depois você põe os outros dados e tudo mais. Né? Vamos entrar no nosso site aqui, trameestruturas.br. Então, vamos pôr aqui, ó, Comunidade para Desenvolvimento de Softwares e Conhecimentos de Engenharia de Estruturas. Vamos colocar aqui na descrição. Vamos colocar o site também. Vamos deixar aqui o português Brasil mesmo. Tá. É público, tá. Aqui você pode escolher um avatar. Deixa eu ver esse meu logo aqui. Esse aqui que vai funcionar, acredito. Bom, mandei. Vamos atualizar. Opa, agora foi. Tá lá, ó. Coloquei o meu perfil. Tá o site, Comunidade para Desenvolvimento de Softwares e Conhecimentos Livres de Engenharia de Estruturas. Maravilha. Bom, como é que eu... Vamos criar um repositório aqui, né? Para ver se a gente consegue mandar depois os arquivos via Git para esse repositório, tá? Repositórios favoritos, tá? Aqui você tem um sinalzinho de mais, novo repositório. Maravilha. Opa, nome do repositório.
Eu vou chamar de TrameTools. TrameTools, tá? Que inclusive é a pastinha que eu tenho no meu computador. Está salvo com esse nome, tá? Não vou tornar privado. Então, o TrameTools, até aproveitar aqui para dizer o que, que ele é, né? Então, ferramentas em Shell Script. Ou bibliotecas, vamos assim, né? Em Shell Script. Para desenvolvimento de aplicações em engenharia de estruturas, tá? Muito bem. É isso, vamos deixar assim, mais curto, né? E obviamente que o conceito vai um pouco além, porque a ideia que eu pretendo, que eu já estou até aplicando, como vocês viram no teaser, é integrar com outros programas já desenvolvidos aí, disponíveis, open source, né? Para não ter que estar reinventando a roda aí para uma série de coisas, tá? Selecione um modelo. Isso aqui eu não sei do que se trata. Eu vou deixar sem modelo nenhum. Git ignore nada. Git ignore é quando você quer ignorar algum arquivo, né? Tal. Leia-me um default, um arquivo readme, né? Readme.me. Geralmente tem um leia-me aqui, não sei se ele vai colocar em português. Vou deixar padrão aqui. O branch, que é o projeto, né? O padrão ele chama de main. Então vou ter que renomear lá para main o nome do projeto, tá? Muito bem. Signet Trust Model, vou deixar aqui padrão. Vou tornar esse repositório um modelo? Acho que não, vou deixar ele assim mesmo, tá? Então, TrameTools, vamos criar o repositório. Tá aqui, ó. Isso que é importante, ó. Então, a hora que ele cria esse repositório, veja que ele é bem parecido com o GitHub, viu? Então, você tem aqui como definir a origem, né, do repositório, tá? Muito bem. TrameTools.git. Maravilha. Então, com isso aqui já é possível. Então, inclusive, até ele já explica aqui como fazer, ó. Então, se você for ver, né, ele fala para você criar um readme.md. MD, gente, é linguagem de Markdown, tá? Depois eu já explico para vocês como funciona. Aqui você tem um git init para iniciar, checkout b main aqui e pro branch é como se fosse um ramo de uma árvore, né? Então você tem a árvore principal e você tem os galhos, que são alternativas que você faz para o software. Você cria uma nova branch ou um novo galho, né? Ou seria uma nova versão desse software com alguma modificação, e se aprovada você traz ela para o repositório principal, tá? Então você pode criar quantas ramificações do projeto você quiser dentro do mesmo projeto, né, para fazer testes, para implementar novos recursos, e aí os recursos que são aprovados, as branches, né, aprovadas, você atualiza para o tronco principal, vamos dizer assim, né, commit, my first commit, git remote the origins, é isso que nós vamos fazer, ó. Então nós vamos fazer basicamente isso aqui, ó. E aqui a gente envia, né, através do Git para o repositório, tá? Bom, o que eu tenho lá no programa? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu estou com uma pasta aqui chamada TrameTools. Uma das pastas que estão dentro desse repositório, eu estou com alguns exemplos aqui. Alguns arquivos aqui vão mudar, tá, gente? Mas basicamente, ó, o que vocês viram ontem foi o Axis, que é uma biblioteca então, para gerenciamento dos eixos, tá? Na verdade, esse Axis é a interface de terminal, tá? A ideia é o seguinte, a biblioteca vem tudo com extensão SH. Esse Axis aqui, sem extensão,
na verdade, é uma aplicação para rodar no terminal, né? Então é aquilo que vocês viram lá rodando no terminal, tá? E a interface, você pode ter diversas interfaces, tá? Não precisa ser só de terminal, pode ser inclusive gráfica. Você pode ter a interface Zenith, IAD, até em Pascal dá para criar uma interface. Já vou mostrar para vocês aqui, por exemplo. Ó, se você quiser pegar, né, aquela biblioteca lá que está em Shell Script e rodar ela em e criar uma interface gráfica para ela, é possível. Ó, tá? Então aqui, vocês vejam, rc.sh é a biblioteca, por exemplo, de concreto armado, tá? Que eu estou desenvolvendo, está com algumas funções já, né? Então, o que você vai precisar aprender, na verdade, é só usar as funções. E aí você pode pegar essas funções e usar dentro de um programa com uma interface gráfica, por exemplo, para fazer um cálculo de momento fletor aqui de armadura, né? Sei lá, área de aço. Então, ó, criei uma calculadora com base nesse arquivinho de texto aqui. Ó. Essa interface aqui eu criei ela no Lazarus, para vocês terem uma ideia. Lazarus é aquele programa de livre também, open source também. Aí já mais uma integração, né, onde você cria formulários, botões e tudo mais. Tá? Só que ele é na linguagem Pascal. Porém, se for só para criar a interface, fica simples, tá? Você não tem que fazer grandes programações aqui. As funções já estão todas desenvolvidas no rc.sh, por exemplo, tá? Então, só para dar uma pincelada para vocês de qual é o objetivo, né? Então, o objetivo, na verdade, é a gente ter bibliotecas. Então, o Tramitools, na verdade, é um desenvolvimento de bibliotecas em Shell Script, tá? Que depois você pode criar interfaces em Python, em Lazarus, em Pascal, em C++, ou para interface de terminal, como é o Axis aqui, por exemplo. Eu criei uma interface RC aqui, ó, para terminal, né? Então, se eu vier aqui no terminal, digitar aqui RC, ó, tem uma interface com um menuzinho bem simples, sei lá, eu quero calcular a área de aço aqui de uma seção, sei lá, item 3. Então vou pular FCK, tensão de escoamento do aço, característica, largura da viga, altura, momento fletor, tá? E aí ele calcula aqui, me dá o modo de falha, né? Se é dúctil, se é frágil, ou seja, avisa que vai cair ou não, né? Lá de concreto armado. Isso aí depois a gente vai falar mais desses detalhes. Mas por enquanto é só mostrar. Então isso aqui é uma interface de terminal. Mas o mesmo programa, né? Eu criei uma interface para a mesma base de código, né? Eu criei uma interface, né? Exatamente o mesmo programa, onde eu fiz uma interface em Lazarus, né? E aí criei um que a gente chama de GUI, tá? Um Graphical User Interface, né? Onde eu tenho aqui, né, botões e posso mudar aqui, aí posso implementar mais opções, né? De mudar, por exemplo, já deixar aqui uma tabelinha de tensões de tipos de aço, né? Para tensões de escoamento característica, que nem o aço CA25, né? Enfim, aí o limite é o céu, você pode criar o que você quiser, né, a nível de interface, tá? O importante são as funções estarem funcionando bem. Então, legal. Então, o que eu tenho aqui no Tramitools, né? Então, eu tenho esses arquivos aqui e tenho também, gente, aqui, ó, aquela biblioteca do OpenSCAD, ó, que é o programa que a gente está usando aí para 3D, ó. Que nem tem uma biblioteca aqui para criação de elementos 2D, né? Deixa eu ver se a casa vai abrir aqui. Ó, dá para criar até uma casa também, ó. Já tenho bibliotecas, elementos para isso, tá? Tem de estruturas, ó. Então, só que depois nós vamos fazer vídeos específicos para o OpenSCAD, tá? Então aqui você tem uma coletânea de funções, vamos dizer assim, uma biblioteca, né? Para modelagem no OpenSCAD, para ser utilizado nos programas, tá? Para gerar um 3D daquilo que a gente for calcular e tudo mais, tá? Então, ela já está aqui dentro da Tramitools. Tinha mais coisa, eu tirei, estou deixando só o básico, né? Você pegar aqui, por exemplo, a biblioteca de concreto armado, então você tem aqui estou colocando um cabeçário, né? Tá? Tramitools, RC,
né? Então é uma biblioteca para concreto armado, né? A licença é GNU GPL 3.0, tá? Aqui tem o resumo da licença e o link para a licença, tá? Aqui tem os colaboradores, né? Então no caso só está com um aqui, que sou eu, por enquanto. Espero que tenha mais gente nessa lista, tá? E aqui tem as funções, né? Então, em Shell Script, tá? O objetivo dos vídeos não é fazer um curso de Shell Script, tá? Tem dezenas de vídeos ensinando a fazer isso, mas é mais disponibilizar as funções e depois que podem ser utilizadas aí de uma maneira mais simples, mesmo para fazer um Shell Script, né? Com o uso de funções, acaba meio que se tornando uma nova linguagem, tá? Então a ideia é mais focado no uso das funções, tá? Ensinar através dos vídeos, né, a como utilizar as funções, tá? Para fazer seus cálculos, seus projetos, desenvolver softwares com base nelas. Então vamos lá tentar mandar agora para o repositório. Então, ó, eu vou entrar aqui no terminal dentro da minha pasta TrameTools, tá? Então se eu der aqui, olha, eu vou aumentar aqui para vocês verem, né? E a gente vai tentar mandar isso aqui lá, tá? Se eu der um pwd, vocês vão ver que eu estou dentro da minha pasta, a minha home, né? TrameTools, ok? Se eu der um git status, vai ver que eu não tenho nada aqui, não tenho um repositório criado nessa pasta, tá? Então, uma forma de você iniciar um repositório é digitar o comando git init, tá? Você pode colocar o ponto para dizer que é nessa pasta que você está mesmo, tá? Que você vai criar um repositório. Então é git init ponto, tá? Você tem espaço, né? Ó. Então digita git espaço init espaço ponto. Então eu tenho uma pastinha que eu tenho aqueles arquivos todos dentro dessa pasta, tá? Então eu vou dar um git init ponto para falar para o git, né, que os arquivos estão que o projeto, né, vai ser, vou iniciar o meu repositório local nessa pasta mesmo, tá? Dou um enter, então ele cria, né, ele iniciou um repositório, ele está dizendo que ele está vazio por enquanto, não tem arquivos, tá? Então vou dar um ls, ó, veja que os arquivos estão aqui, né? É tudo ponto, tudo arquivo de texto, gente. O bacana da ideia do TrameTools é que são arquivos de texto simples. Qualquer editorzinho de texto, depois nós vamos falar de alguns aí que eu vou sugerir, tá? Mais para frente. Mas qualquer editor de texto pode ser utilizado para o desenvolvimento dessa ideia aqui, tá? Do TrameTools. Então vamos lá. Por exemplo, se eu der um cat math.sh, ó, então vocês vão ver aqui que aparecem as funções que eu desenvolvi para matemática. Por exemplo, aqui ó, tem a função min, né, que você pode entrar aqui com n valores, né? Por exemplo, se eu carregar o math aqui, ó, math.sh, digitar aqui a min, é que por padrão, né, o Shell Script ele não trabalha com números de ponto flutuante, por isso que eu queria essa biblioteca matemática. 2.3, ele vai pegar o valor menor de uma lista, 5.8, 10.8, olha lá, tá? Por exemplo, tá? Então são funções. Mas vamos dar um foco aqui, né? Vamos lá, ó, git add add ponto. Vou adicionar esses arquivos para o repositório agora, tá? Então todos os arquivos que estão dentro dessa pasta, né? Veja que ainda não foram adicionados para o repositório, tá? Então quando eu dou um git status, o git ele reconhece, ele fala, olha, você tem todos esses arquivos aqui que ainda não foram comitados, ainda não foram levados para o palco, on stage, tá? Então você precisa fazer o git add, que seria o segundo comando, né? Ponto, tá? Então o primeiro foi git init, tá? A gente deu esse git init e o segundo foi git, o segundo agora vai ser git add, e o ponto significa o seguinte, todos os arquivos dentro desse diretório, tá? Você poderia pôr asterisco, ponto, asterisco, mas aqui basta digitar ponto. Beleza. Se eu der um git status, o que acontece?
ele vai falar que você tem todos esses arquivos, tá? Porém, esses arquivos aqui não estão comitados ainda, não estão descritos, né? Qual foi essa adição que você fez, né? Então esse primeiro commit, na verdade, aqui foi só adicionar os arquivos, né, para o repositório, né, gerenciar. Porém eles não estão, vamos lá, eles não estão no palco, eles estão prontos para entrar no teatro, mas eles ainda não entraram, tá? Então eles estão on stage, tá? Então para isso você precisa dar um commit aqui, ó. Você precisa dar um git commit, tá? Então você vai dar um git commit "-m", você já colocar uma mensagem. Se não colocar o "-m", ele vai abrir um editor de texto. Então eu vou colocar aqui como first commit, tá? Ou podemos falar assim, né? Commit inicial. Bom, vou deixar esse first commit que está mais fácil para entender. Muitas coisas a gente tem que trabalhar com os termos em inglês porque facilita, e, inclusive do ponto de vista, né, como um projeto open source, o inglês é interessante porque você abre o código, né, para mais gente, pensando a nível global, né, não só Brasil, possa achar interessante, utilizar, contribuir, tá? Então você abre o leque, né, de possibilidades aí de pessoas que possam contribuir, tá? Então vou fazer o seguinte commit, pronto, ó. Então ele criou todos os arquivos aqui, ó, né? Então estão dentro dessa minha master, né? Essa minha branch principal. E foram inseridos aqui, agora estão no palco, né? Então eles estavam antes na coxia, agora eles estão no palco. Eles estão visíveis então qualquer modificação que eu fizer num arquivo desses, né? E der um git status, o git agora vai reconhecer qualquer coisa que eu fizer com esses arquivos, tá? Então ele vai passar a gerenciar. Bom, se eu der um git status aqui, né? Vocês vão ver que depois do commit, eu dei um git status, ó, estão todos comitados. Ele fala, não tem mais nada para ser comentado, né? Então tá tudo clean, tá tudo limpo aí, tá tudo certo, tá? Work tree tá limpa, né? Nossa árvore de trabalho tá totalmente limpa, tá? Bom, aqui já está pronto para poder enviar o arquivo, mas deixa eu pegar aqui enviar para o repositório, né? Então esse aqui é meu repositório local, tá? Dentro dessa minha pasta eu tenho repositório local, tá? E eu quero mandar isso para o meu repositório remoto, que seria, no caso, o Codeberg, né? Em vez do GitHub. GitHub é outra opção, tá? Só que o GitHub está ficando mais complexo. Me falaram que o Codeberg está mais simples, do que eu estou testando aqui com vocês. Não, se eu der um git branch, só tem um que é o master. Eu quero mudar o nome dele para main, tá? Git branch -m master, que é o que está lá, né? Para main. Quando o Linux não fala nada, é porque deu certo, tá? Então vamos ver aí. Deixa eu fechar aqui todas essas pastas aqui, que ficou uma bagunça agora, né? Tá. Deixa eu dar um git branch de novo. Agora também, beleza. Bom, vamos definir o nosso repositório, tá? Então agora a gente vai definir o nosso repositório remoto. Git remote. Add origin. Então você vai dar a origem aí do seu... E aqui, olha, no Codeaster, ele já coloca aqui pra gente, ó. Na verdade, não precisava nem ter digitado aqui, ó. Git remote. Já está aqui, ó. É só copiar, tá? E colar aqui, ó. Tá? Então git remote add, né, origin, e aí tem o endereço, né, do site do meu repositório, tá? Tá lá. Peraí, já deu certo, né? E aí você vai dar um git push
que é para mandar isso lá empurrar isso lá para o seu repositório, tá? Você vai mandar para a origem o repositório main, que é o repositório principal. Por isso que eu troquei para main, tá, gente? O nome aqui, ó, que ele manda usar main, tá? No GitHub tá a mesma coisa. Então vou colocar aqui, ó, git push "-u" da origem para o principal, tá? E aí, ó, ele reconheceu. O username é o tramgit, que eu configurei lá no repositório. E o password é a senha que eu defini lá na hora de criar o cadastro. Vamos ver? Tá indo. Uau, beleza. Já foi. Ele mandou, ó, 100%. 46 arquivos, ó. Aqui eu posso acessar o repositório, inclusive. Já dá até o link aqui, ó. Se eu der um Ctrl e clicar. Olha lá meus arquivos. Já estão no meu repositório remoto. Se você quiser dar um download, né, você vem lá no tramgit. Vou deixar o link aí no vídeo, tá? Você pode inclusive baixar em zip para você aqui, ó. Tá bom? Pode baixar todo esse conteúdo aqui em zip e brincar à vontade aí. Valeu, pessoal. Então deu certo aqui o CodeAster. Nosso projeto já está no repositório novo, que é um repositório que, segundo o pessoal me informou, né, é um repositório focado mesmo em software livre, tá? Diferente do GitHub, que é gerenciado pela Microsoft. Não que o GitHub não seja bacana, tem muito projeto bom lá. Eu tenho lá o repositório também, tá? Mas fica mais uma opção aí, né? E ele é bem simples. O GitHub agora está exigindo chave de segurança, tá bem complicado lá, tá? E aqui ficou bem simples de mandar as atualizações, tá? Então, por exemplo, né? Veja que eu não tenho um README aqui dentro desse meu repositório. Ó. Se eu entrar aqui no tramgit, tramtools, né? Veja que não aparece nenhuma descrição e tal, né? Apareceu aqui, né? Só aqui, que foi aquela descrição que eu dei, tá? Inicialmente, na hora que eu criei o repositório. Mas se eu criar um arquivo readme.md, né? O que é um readme.md? Ó? Eu gosto de usar um programinha chamado Ghostwriter, que você cria. O MD é o seguinte, é um arquivo de texto que na verdade vira, tem umas determinadas com regrinhas de formatação, né? Então, deixa eu criar um novo aqui. Então, vou criar um novo MD só para a gente dar uma descrição, né? Por exemplo, uma cerquilha, né? Ó, eu estou criando lá o título. Então, vou chamar aqui de, bem criativo, tramtools, tá? Se eu colocar duas, se eu não colocar cerquilha nenhuma, ó, bibliotecas em Shell Script para desenvolvimento de aplicações de engenharia de estruturas. Tá? Estou fazendo bem basicão mesmo. Aqui eu posso dar por exemplo, um sinal de menor, desculpa, de maior. Você pode criar um parágrafo, você dá um espaço ali, né? Aqui nem precisa. Ó, se eu der um espaço aqui agora, tá? Coloca um parágrafo, né? Se eu colocar 2, ó, ele dá mais um recuo, tá? Então é uma forma de você formatar uma espécie de HTML, né? Através de regrinhas de formatação, né? Então, deixa eu pôr aqui, sei lá, vou pôr duas cerquilhas, deixa eu dar um espaço, né? E vou colocar aqui, sei lá, versão. Veja que já é um texto menor, ó, tá vendo? Vou colocar 3 cerquilhas, ó, fica menor ainda, ó. Você vai formatando, tá? Versão 20, vou colocar esse ano aqui, 21.07, tá? Então tá nessa versão. Lógico que depois eu vou trabalhar melhor, mas está feito aí um arquivo. Eu vou salvar isso aqui agora, Save As, vou salvar lá na minha pasta. Só para vocês entenderem o espírito da coisa, tá? Na minha pasta do Home tramtools, na pasta do nosso projeto, tá? Cadê você aqui? Também o primeiro aqui. Vou salvar como... Geralmente coloca-se maiúsculo, tá? Esse readme,
ponto .md minúsculo, tá? Geralmente é assim, tá? É um Markdown, ó. É tipo, qual o tipo de arquivo? Markdown. Então, ponto .md é Markdown, tá? Então, salvei, ó, readme.md, tá? Tá salvo. Só que, veja, isso está lá no meu repositório local, não está aqui, ó, no meu repositório remoto, tá? O que acontece no meu repositório local, ó? Se eu der um git status, veja que eu salvei agora, ó. Se eu der um ls aqui, eu tenho esse readme.md aqui, ó, tá? Se eu der um git status, ó, ele fala, olha, esse readme.md não está no palco ainda, ó. Você colocou ele lá dentro da pasta, mas ele não tá sendo ainda gerenciado pelo Git, tá? Então não foi comitado, né? Tá? Então vamos criar aqui, ó. Você dá um git add e dá o nome do arquivo, ó, readme.md, tá? Pronto, adicionou. Se você der um git status de novo, vamos, se eu der um git status, ele vai falar, olha, você adicionou esse arquivo, mas você não descreveu o que é esse arquivo para mim, tá? Então ele fala, dá um commit aí, tá? Comente aí o que leva ele para o palco, né? Ó, tá? Leva ele para o stage. Então é só dar um git commit. Ele vai commitar o que? A última ação que você fez, que foi o que? Adicionar esse arquivo. Git commit, né? "-m", que é a mensagem, abre aspas, adicionado o arquivo readme.md, tá? Fecha aspas. Tá lá. Se eu der um git status agora, Ctrl L, né, para limpar a tela. Vou dar um git status. Veja, agora está tudo clean. Aí eu vou dar um git push. Aí, origem. Origin. Git push -u. O main. Vai subir de novo lá. Aí eu tenho que dar a senha, o username, né? É o tramgit. Vou dar a minha senha aqui. E lá os arquivos foram subidos, foram atualizados. Ele vai só atualizar. Veja que agora mandou só 3 objetos aqui, tá? Alguma coisa do próprio Git e o arquivo readme.md. Então ele reconhece o que foi alterado e manda só a alteração, tá, gente? É bem inteligente. Então você veja que foi mais rápido aqui o processo. Vamos ver o que aconteceu no repositório? Eu vou atualizar aqui. E agora eu tenho o readme. Olha que legal. Tá aqui, ó. TramTools, versão 2107, bibliotecas de Shell Script para desenvolvimento de aplicações de engenharia de estruturas. Beleza? Então é isso, gente. Essa era o início aí que eu queria dar ao projeto, né, e mostrar para vocês como é que eu vou gerenciar e aonde eu vou gerenciar ele, tá? Que é através do CodeBag, tá? Não sei usar Git, não sei usar repositório, não tem problema também, tá, gente? Quiser, ó, baixa o zip aqui, né? Faz lá as mudanças que você quer e me manda por e-mail, porque não tem problema, porque como são, geralmente é pouca gente que contribui e também às vezes o pessoal mais está focado na questão do uso, tá? Mas se tiver gente para contribuir, obviamente é interessante que aprenda esse tipo de ferramenta que facilita bastante, tá, a vida. Mas se não souber também e quiser contribuir, mesmo assim, baixa o zip, trabalha aí na sua máquina, né? E só reporta direitinho o que você fez e me manda, tá? Também não tem problema nenhum. Beleza? Então, é isso por enquanto. E um grande abraço aí para vocês. Um bom final de semana.